Eu peço que você acompanhe a leitura a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de já refletir na palavra do Senhor diante dos dons que o Senhor nos concede. Abençoa-nos agora, Senhor Deus. Nós te pedimos no ensino da nossa escola bíblica aqui com os adultos, assim também com as crianças, que aprendamos da palavra do Senhor, que vivamos de acordo com a tua palavra, que queiramos, Senhor Deus, louvar ao Senhor com tudo aquilo que nós vamos ouvir. Abençoa-nos, Senhor Deus. Nós carecemos da iluminação do teu Espírito e te louvamos, Senhor Deus, pela bênção de poder nos ajuntar no primeiro dia da semana para adorar ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Capítulo 3 de Malaquias. Capítulo esse que vai nos apresentar a promessa divina, a fidelidade de Deus, o julgamento do Senhor, a imutabilidade de Deus, a desonestidade do povo. Vai nos mostrar um compromisso com o Senhor, a arrogância do povo e o remanescente justo. Nós vamos ver isso passando pelo capítulo 3 de Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. A palavra de Deus, isso nós vamos perceber nos profetas, queridos. Há uma promessa. O Senhor sempre dá uma promessa. Seja o livro de Sofonias, livro de Joel, livro de Isaías, que é um livro conhecido como livro messiânico. Há uma promessa. Só que Deus decidiu em seu último livro ali, cronologicamente falando, antes daquele período de 400 anos de silêncio, período também conhecido como período intertestamentário, né? É um período antes dos evangelhos, da vinda do Senhor Jesus. O Senhor concede uma promessa ao povo. Ele diz que ele envia o meu mensageiro. É interessante que o significado do nome de Malaquias é meu mensageiro. Malaquias significa meu mensageiro. Então, Deus está dizendo, olha, o mensageiro desse livro está escrevendo para vocês que o meu mensageiro virá. Ele vai preparar o caminho para o Senhor, para o anjo da aliança. Ele vai preparar esse caminho. Ele não é um anjo da aliança, ele é um mensageiro. Assim como Malaquias, trazendo esse ensino, esse confronto diante do povo com relação a esse mensageiro. Então, quem é esse mensageiro? Alguém leia, por favor, o versículo 11 inteiro. Esse versículo está exposto mesmo. Muito bem, Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus vai explicar para a gente quem é esse mensageiro. Quem é esse que vai preparar o caminho? Eu coloquei aqui o capítulo 11, mas peguei do versículo 7 ao 11. Então, partindo deles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então, o Senhor Jesus está falando sobre João.
Queridos, algo muito importante que nós precisamos entender é o seguinte: toda vez que nós vamos interpretar a Bíblia, isso não é uma dica, não. Isso é realmente uma regra. É como você interpreta a Bíblia corretamente. A Bíblia explica a si mesma. Então, uma grande barreira para você fugir do erro é quando você tira um versículo e o restante da Bíblia não fala nada daquele versículo. Aí você começa a pensar, você fala, peraí, como assim? Se a Bíblia não fala sobre esse versículo, eu saquei um versículo, eu estou interpretando esse versículo. Tome cuidado com isso. Porque, por exemplo, porque eu já cheguei para você e falei para você que o mensageiro ali era João Batista? Por causa de... aliás, eu não falei que era João Batista, mas falei que seria um mensageiro e esse mensageiro não seria o anjo da aliança. Porque esse mensageiro ele iria preparar. Por que eu disse isso com tanta firmeza? Porque o próprio Jesus explicou para a gente quem era a respeito desse que Malaquias está dizendo. Olha lá. Então Jesus passa a dizer a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem era esse mensageiro? Ficou claro isso? Claro, queridos. O que João Batista fazia? Pregava o arrependimento, não é isso? Ele pregava arrependimento. Essas vestes importante sabermos isso, João Batista se vestia da mesma forma que Elias. Então por isso que Malaquias vai citar Elias. Pois é, vamos chegar lá. Então eram as mesmas vestes, né? O Senhor Jesus fala algo, nós temos uma revelação em Lucas sobre João Batista, mas nós vamos pegar a primeira parte do mensageiro. Quando João Batista vê Jesus Cristo, o que ele diz? De novo, eu disse semana passada, né? Eu fico imaginando João Batista pregando ao povo. Quando ele vê Jesus, eu imagino ele apontar. Eu imagino. Eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, não eu. João Batista era um mensageiro. João Batista, após esses 400 anos de silêncio, foi o profeta, e o Senhor Jesus fala mais que o profeta, né? Aquele do qual a Bíblia estava dizendo. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. O texto continua dizendo com relação ao anjo da aliança, né? Jesus é o ministro dessa nova aliança. Ele virá a seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. O anjo a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O que o texto de Malaquias está nos dizendo? Essa promessa de vinda de restauração acontecerá lá na frente com o anjo da aliança. O qual que um sinal para nós conhecermos o anjo da aliança é que primeiro vai vir um mensageiro que vai preparar o caminho. Então, João Batista, Jesus Cristo. Duas pessoas diferentes. Isso é muito importante, porque, como disse aos irmãos, conversão não é matemática. Eu creio nisso, eu vi isso, a matemática diz isso. Então, João Batista veio, então preparou o caminho. Quando ele apontou para o Cordeiro de Deus, Jesus, eu vou crer. Não, queridos. É a atuação do Espírito Santo, a ponto de fazer com que aqueles crescem que Jesus era o Messias prometido. Mas nesse versículo, algo importante, queridos. Olha só. O versículo 3 diz que assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Por que justas ofertas? O que estava acontecendo em Malaquias? As ofertas eram
injustas. Deus está falando de uma restauração por intermédio do profeta Malaquias que haveria entre aqueles adoradores. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos foram. Agora não são. Vocês concordam com isso, sim ou não? Claro que sim. O que diz capítulo 1? O que diz capítulo 2 de Malaquias? Como é que estava o povo? Como é que o povo estava vivendo? Vamos lá. Com relação à vida de adoração. O que tinha? Oi? Apatia do povo. Então ofertas justas acontecerão. Acontece, queridos, que é o seguinte: como diz que esse anjo da aliança ele virá? Ele assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e ele vai purificar quem? Os filhos de Levi. Isso aconteceu, sim ou não? Sim ou não? Pode ser duas respostas, ou sim ou não. Né? Não, pastor, eu pensei mais no talvez. Né? Não quero me comprometer. Não, querido, sim ou não? Sim? Então, os levitas passaram a adorar o Senhor quando Jesus veio. Não. Sim ou não? Não. Não, então não. Ou sim. Pastor, talvez. Né? Irmãos, não era isso o ministério do anjo da aliança? Era purificar, para restaurar a adoração. Aconteceu a adoração no meio de Judá ao Senhor Jesus? Não aconteceu. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, peraí. Isso vai acontecer, sim ou não? Por quê? Vocês já estão escatologicamente pensando, não é isso? Mas vamos precisar desse versículo. Por que isso vai acontecer? Porque o Senhor disse. Simples assim. Vai acontecer em algum momento. Se não aconteceu, as promessas do Senhor nunca falham. Se não aconteceu, vai acontecer. Eu quero meditar com vocês um texto muito importante para nós entendermos, que me arrepia quando eu leio esse texto, queridos. Fico emocionado, de verdade. Lucas capítulo 4, abra sua Bíblia. Deixa a marcação em Malaquias aí. Lucas capítulo 4, o Evangelho de Lucas capítulo 4. Eu tenho o texto exposto ali, mas é importante você abrir junto comigo. E eu vou ler para você. Lucas capítulo 4. Eu vou ler esse texto que está exposto aí. Eu vou ler para você. Eu quero que você perceba a sua reação nesse texto, né? Versículo 14 do capítulo 4. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se todos na sinagoga. Tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, para pensar. Uma coisa é você ter o pastor Denis ensinando. Procuro com muito esmero fazer com excelência. Mas imagina o mestre com os rolos, queridos, de Isaías na mão. Ele passa a ler. Meu Deus, Ricardo, isso, meu irmão. O Espírito do Senhor está sobre mim. As pessoas estavam assim olhando.
Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. A cena, queridos. Sentou-se. O texto diz. Alguém continua lendo o versículo lá. Sentou-se. O que ele disse depois? O que ele disse, queridos? Pode ler na sua Bíblia aí. Para pensar, irmãos. Vocês estão lendo Isaías? A promessa está se cumprindo hoje. Irmãos, me arrepia, queridos. Isso aí não é uma profetada, não. Isso não é alguém jogando conversa fora, não. Chegando assim e falando assim, olha, assim diz o Senhor. Tem uma promessa para a sua vida. O Senhor manda dizer. Irmãos, ali é profecia cumprida. Ali é literal. Ali é literal. Ali não é conversinha fiada, não. Ali não é uma coisa para o povo ficar emocionado, não. Ali não é uma coisa para mexer no emocional das pessoas. As pessoas falam, nossa, eu senti meu coração arder. Não, ele fala, hoje se cumpriu as Escrituras. É isso que eu creio no poder da palavra, queridos. É isso que eu creio no poder da palavra. A palavra transforma dessa forma, sem artifício nenhum. É fechar o livro e falar assim, hoje se cumpriu isso. Queridos, o que Jesus está dizendo ali? Vamos olhar para o texto. Hoje, as Escrituras, o que estava escrito no livro de Isaías, esse versículo se cumpre hoje. Hoje, irmãos. Por que eu estou frisando nesse texto? Porque esse texto, o Senhor Jesus não continua a sequência de Isaías. Nós vamos ver. Olha só, queridos. O que diz Isaías 61, 1, 3? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor repete praticamente, literalmente, o que está dizendo Isaías 61. Ele diz que hoje se cumpriu essa escritura de Isaías 61, de 1 a 3. Eu coloquei de 1 a 3 aqui, mas está o versículo 2. Por quê? Porque tem o versículo 3. O que diz o versículo 3? O Espírito do Senhor está sobre mim, versículo 1 e versículo 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor. A sequência do versículo 3. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão em luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Por que o Senhor Jesus não leu essa parte ali? Porque isso não estava se cumprindo naquele dia. Se cumprindo naquele dia. Muito boa a colocação dos irmãos. A continuidade de Isaías 61, versículo 3, não estava se cumprindo naquele dia. Naquele dia era ano aceitável. Naquele dia era o período de pregar as boas novas. Nós estamos vivendo, depois veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estamos vivendo esse período da igreja. Vai se cumprir o dia da vingança, querido? Sim ou não? Por quê? Porque está escrito. Porque está escrito. É isso, irmãos. Isso é crer na soberania de Deus. Vai acontecer. O Senhor Jesus, você acha que o Senhor Jesus esqueceu? Ai, gente, desculpa, pega o livro de novo aí. Não, é o dia da vingança, eu esqueci. Não, o pastor Denis pode esquecer. Outros professores podem esquecer, o mestre não. O mestre falou, hoje se cumpriu isso. O dia da vingança vai se cumprir. Ainda, futuramente. Irmãos, olha só. Quando nós voltamos para Malaquias, eis que eu envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro?
Então a vinda de João Batista. Se cumpriu? Sim ou não? Cumpriu. De repente virá seu templo o Senhor que vos buscar, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele veio? Quem veio? Então, a vinda de Jesus Cristo. Agora, e essa sequência? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Que ele vai restaurar ali a adoração. Aconteceu ou não? Sim ou não? Não aconteceu. Vai acontecer? Quando? A segunda vinda. É assim que se lê a Bíblia corretamente, queridos. Sem artifício, sem artimanha, sem torcer texto nenhum. É ver o que a Bíblia está dizendo, é pedir ao Senhor a iluminação do Espírito para entender e viver dessa forma. Então, meus queridos, o que Deus prometeu vai se cumprir, sim ou não? Por quê? Porque está escrito, porque Deus é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele não muda. Muito bem. Quem é essa esposa aqui? Porque Ele não muda. Malaquias 3:6. O que diz Malaquias 3:6? O Senhor não muda, irmãos. Queridos, por isso que nós, cristãos, precisamos refletir o caráter de Deus. Nós somos oscilantes, nós mudamos até com temperatura. A temperatura muda até o nosso humor, não é verdade? A temperatura muda até o nosso humor, pra você ter uma ideia. Mas nós não devemos ser oscilantes. Não devemos ser oscilantes. Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre alegria? Interessante que a Bíblia não fala de felicidade, né? Ele fala de alegria. O que a Bíblia diz sobre alegria? Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Sabe o que quer dizer alegria ali? Alegria quer dizer alegria mesmo. Ali é um imperativo. Sabe o que é um imperativo? O que é um imperativo? Imperativo é ordem. Então, pastor, eu passo momentos tristes nessa vida? Passa. Eu também passo. Nós devemos sorrir nas tragédias? Claro que não. Nós não somos loucos. Nós somos doidos. Mas a alegria é um mandamento. Então você se esforça para viver o mandamento da alegria e ser alegre. Amor. Quem acha que amor é sentimento, levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Amor não é sentimento, queridos. Ainda que o mundo fale isso. Ainda que casamentos acabam porque o marido olha para a mulher olha para o marido e acabou o amor. Acabou. Triste, ele foi embora. As músicas cantam isso, né? Tomando outra pessoa, né? Porque acabou o amor. Amor é mandamento. Amai-vos uns aos outros. Eu não sei se eu vou amar. Não, é mandamento, é ordem, não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido amar. Porque a Bíblia me dá a capacidade de amar verdadeiramente. Por quê? Porque amor é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Paciência, longanimidade ali, né? Então, irmãos, cuidado, hein? Cuidado para não ser... É isso que eu penso, que às vezes a gente fala mundanismo, além de ser a roupa, além de ser a música, além de ser as heresias, são todos esses ensinamentos que entram na nossa mente. A gente vai pensando, amor como sentimento. Ai, pastor, eu não estou alegre, todo mundo tem que me aturar na minha tristeza. Epa, peraí, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos chorar com você, mas também nós vamos nos alegrar com você. Isso é vida cristã. Então, queridos, se cumpriu a vinda do mensageiro, se cumpriu a vinda do anjo da aliança, mas não se cumpriu ainda o dia da vingança. Vai se cumprir, sim ou não? Portanto, nós vemos que em meio à infidelidade do povo, a promessa divina revela a fidelidade de Deus. Irmãos, fale para mim, nós que já estudamos o Antigo Testamento, olhando panoramicamente, onde Deus mostrou a sua fidelidade quando o povo estava infiel, em outro momento além de Malaquias? Diz aí. Quando
Jerusalém foi atacada porque Deus falou através dos profetas. Eles obedeceram, sim ou não? Mas Deus foi fiel em sua promessa de cuidar do povo. O que Deus fez? Para mostrar a fidelidade do povo. Eles não ouviram os profetas. Mas Deus é fiel. O que Deus fez? Deus disciplinou. A Bíblia diz que só há disciplina aquele que é alvo do amor de Deus. O cativeiro foi uma bênção, queridos. Eles podiam ser destruídos, mas não foram. Quantos anos eles ficaram lá? O que Deus falou? Vocês vão ficar 70 anos, vocês vão voltar? Deus se mostrou fiel ao povo retornado do cativeiro? Sim. Mais algum momento de fidelidade de Deus mediante a infidelidade do povo? No deserto, a murmuração do povo. Nós não temos como plantar no deserto. Nós não vamos ter como colher no deserto. Como é que nós vamos comer? Como é que eles comeram? O pão vinha do céu. Como é que é o nome dele? Isso é fidelidade, queridos? Agora imagina. Colher de segunda a sexta. Sexta-feira, porção dobrada para passar o sábado. Domingo iniciava a semana novamente. Semana após semana. Daqui a pouco o povo chama o maná de pão vil. Eles não plantaram. Eles não colheram. Eles só pegaram aquilo que caía do céu. E aí o que se ouvia no deserto? Ai, que saudade dos pepinos, do Egito. Ai, as cebolas, as carnes. Queremos comer carne. O que Deus fez, queridos? Onde vai vir a carne? As codornizes vieram. E eles comeram tanto que saia carne até pelo nariz. Não, para para pensar. Para pensar se Deus não é fiel em meio à infidelidade do povo. Então, pastor, pensando nisso, então nós devemos ser infiéis para Deus mostrar mais a fidelidade dele na nossa vida? Claro que não. Você está fazendo igual o Paulo está dizendo, né? De modo nenhum. O que Paulo falava? De modo nenhum. Sabendo da fidelidade de Deus, é para nós, como cristãos, brilharmos a luz de Cristo, demonstrando a nossa fidelidade mediante ao povo, e principalmente mediante a Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Essa é a característica dos cidadãos do reino. Então, queridos, assim é o nosso Deus. Por isso, irmãos, não devemos fazer promessas que Deus não fez, falar coisas que Deus não falou para impactar pessoas, as pessoas chorarem diante de nós e demonstrarem, entre aspas, uma fidelidade, uma piedade diante do Senhor. Não precisa, irmãos. Como eu disse a você, Deus nos dotou de emoções. Quando nós estamos alegres, muitas vezes até nós choramos na alegria, não é verdade? Tão alegres que nós ficamos, né? Às vezes nós choramos na tristeza, às vezes nós sorrimos, mas nem sempre o sorriso quer dizer felicidade. Às vezes não tem pessoas que estão muito mal. Você perguntou para ela, como é que você está? Estou bem. Ela está sorrindo. Ela está bem? Ela não está bem. Mas, queridos, como cristãos, nós precisamos entender, peraí, quem é esse Deus que cuida de mim? Esse Deus que é fiel? Eu preciso refletir esse Deus que mudou a minha vida diante de todos. E não é por aparência, é por quem você é em Cristo Jesus. Entende, queridos? Lembra de Romanos 12, o culto racional? Cristãos pensam. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A continuidade da infidelidade do povo. Deus faz uma promessa ao povo e agora Deus vai explicar o que eles estão fazendo. Olha a pergunta do povo lá, né? A pergunta deles foi dizer, né? Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? O Senhor falou assim, vocês estão me roubando sim. Em que nós roubamos? Nas ofertas que, na verdade, vocês deveriam trazer.
para o templo, mas essas ofertas têm a ver com o seu relacionamento comigo, com o sacerdote. Irmãos, eu vou ler 2 textos aqui que são contemporâneos, né? Aliás, um texto que é contemporâneo do livro de Malaquias. Olha só. Também soube que os quinhões, isso está em Neemias capítulo 13, as porções dos levitas, não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Neemias, ele vai, durante um tempo, ele vai se afastar, porque ele tinha falado com Artaxerxes, era um homem de palavra, Neemias, né? Eu vou de tal tempo a tal tempo. Ele voltou para Artaxerxes, né? E depois ele retorna para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, está complicado, queridos. A casa, que era a casa de Deus, estava tendo um homem morando lá, que não era para estar morando, onde era o depósito da casa do Senhor. Neemias contende, confronta aquelas pessoas, fala assim, peraí, gente, os levitas e os cantores estão tendo que ir para o campo trabalhar, quando eles deveriam estar sendo sustentados por todo Israel? Isso é mandamento do Senhor, nós vamos ver Deuteronômio ali. Por quê? Olha, então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe o dízimo de cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Nesse momento, o povo estava falando assim, os levitas e os cantores, aquele povo que foi designado para cuidar da adoração do Senhor, agora volta para o campo, volta para trabalhar, para ter o seu sustento, porque vocês não estão sustentando essa tribo da qual eu separei para ficar responsável somente da adoração. Não, gente, está errado isso. Neemias está dizendo para o povo, de novo, Neemias contemporâneo de Malaquias, capítulo 13, ali de Neemias. O que diz Deuteronômio, queridos? Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dá-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Vamos lá, interpreta esse versículo de maneira simples. O que esse versículo está dizendo? Por quê, irmão? Porque Deus que estabeleceu assim. Quem escolheu que fosse dessa forma? A justificativa para o povo falar assim, não vamos fazer isso. Não dá para fazer. Nós não temos como fazer isso. Não. A época que a gente está vivendo não dá. Isso aí foi Deuteronômio. É o 5º livro aí da Torá. Faz muito tempo. Já passamos por época de juízes, de reis, de cativeiro, de retorno de cativeiro. Agora não dá para cumprir. O povo poderia falar isso? Podia entrar com essa justificativa? Sim ou não? Por que não? Porque é mandamento. É isso que Deus está dizendo, que eles estão se desviando. Irmãos, versículo 7. O que o versículo 7 está dizendo aí? O começo dele, leiam aí, por favor. Desde os dias do antepassado, vocês têm o quê? Se desviado. São meus estatutos, não são os seus estatutos. Não é a sua ideia, o seu pensamento, a sua vontade, foi o que eu estabeleci. Vocês estão se desviando desse mandamento. Aí quando eles perguntam, em que nós estamos desviando, Senhor? Em Deuteronômio 18. Vocês estão me roubando. Agora, queridos,
Deus estava querendo pegar o dinheiro deles ali e levar para o céu? Sim ou não? Claro que não. O que era para ser feito naquele momento de Malaquias? Praticamente falando. O que era, praticamente não, de maneira prática, o que era para ser feito? É isso mesmo, você está pensando, pode falar. Agora eu estou adivinhando o pensamento agora. Pronto, dá dízimo e oferta para sustentar os sacerdotes. É isso. Acabou. Esse é o papel. Ser fiel a Deus. Esse é o papel, irmãos. Não tem outra justificativa. Ah, mas em que nós estamos te roubando, Senhor? E aí? O que nós estamos fazendo de errado? Olha a infidelidade do povo. Mas não esqueça da fidelidade de Deus, queridos. Deus é fiel. Agora, queridos, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Fala a verdade para mim. Vamos ser bem sinceros. Seja sincero comigo. Você já se cansou do povo, sim ou não? Eu fiquei com medo agora, pastor. Agora eu fiquei com medo de me comprometer. Fala a verdade, já se cansou do povo? A gente está lendo de Malaquias, 4 capítulos. Quando tem o Salmo 95 lá, que fala, cansei de o sofrer, né? Durante os 40 anos do deserto. Você já se cansou? Seja sincero. Sim ou não? Pode falar, não é pecado não. Já se cansou? Ou só eu? Ah, pastor, agora que o senhor estava, eu também, né? Irmãos, cansa. Pecado cansa. Por que a gente disciplina pecado? Porque pecado cansa. Pecado faz mal. Mas o povo sabe do mandamento, mas de novo está fazendo isso. Queridos, sabe quem faz isso também? Aquela pessoa que você encontra quando você olha no espelho. É por isso que nós confessamos pecados ao Senhor e fala, Senhor, me perdoe. De novo eu estou pensando isso, Senhor. De novo eu estou sendo infiel. De novo eu não tenho compromisso com o Senhor. De novo eu falo que eu amo o Senhor, mas as minhas atitudes são contrárias ao amor que eu deveria dedicar ao Senhor. De novo eu estou murmurando, Senhor. De novo eu estou murmurando. O Senhor tem me concedido, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me abençoado e eu estou murmurando. Ah, mas está faltando isso. Ah, mas se tivesse aquilo. Ah, mas se não tivesse aquilo. Gente, é como se Deus falasse assim, ainda bem que eu sou Deus. Ainda bem que você não é Deus. Porque eu amo você verdadeiramente. Por isso, queridos, que amor é decisão, lembra? Seja fiel a Deus, meu irmão. Seja fiel a Deus. Não vá de acordo com essa manada do mundo, de princípios mundanos. Tenha uma vida de fidelidade, de piedade com o Senhor, de compromisso com o Senhor, de dedicação ao Senhor, amor à igreja dele. Irmãos, não pode ser do contrário. Está errado esse cristianismo que muitas vezes estão pregando aí. Eu uso as palavras de Paulo. Isso não é cristianismo. Não tem outro evangelho. Evangelho de dedicação. O povo pergunta, o que nós temos te roubado? Como que você tem me roubado? Abre aí, Deuteronômio 18. Abre aí. Se você estivesse lá, você falou, fui lá, aluno do pastor Denis, lá nas bases da fé. Aí vocês estão perguntando para Deus em que vocês têm roubado. Eu vou explicar para vocês. Como é que vocês explicariam? Vamos lá, agora é uma pergunta mesmo. Como é que vocês explicariam? A pergunta é, em que nós temos roubado ao Senhor? O que vocês iam falar para eles? Gente, vocês estão sendo infiéis. O que mais? Eles estão pedindo, por que nós estamos roubando o Senhor? Vocês não estão obedecendo a ordem, vocês estão sendo infiéis, não estão obedecendo a ordem de Deus. Agora chega no cerne da questão. Vamos lá. Como é que a gente confronta a pessoa com o pecado? O que a gente apresenta para a pessoa? Palavra, irmãos. Não é o que a gente acha. É a palavra. Eles estão sendo infiéis, estão desobedecendo ao Senhor. Pelo menos o texto, um texto de Deuteronômio 18, 1 a 5, está claro para nós. Que era para ser obedecido e não estava sendo obedecido. Não vem com essa conversinha de estar roubando a Deus. Não vem usando a época. Não vem usando, hoje, o que hoje, queridos, muitos cristãos estão usando. Ah, mas é hoje, a juventude de hoje, as famílias de hoje, pastor. Não é hoje, é muita tecnologia, WhatsApp, rede social. Irmãos, peraí. E os princípios de Deus? Vamos relativizar com a época? Vamos fazer a mesma coisa com o pessoal de Malaquias. Mesma coisa. Mas eu tinha falado para você que você não é Deus, eu não sou Deus, graças a Deus por isso, né? Porque Deus ama aqueles. Olha só. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda.
Então eles estavam sofrendo, estavam vendo, estavam desfrutando daquele pecado, daquela ganância, e as coisas não caminhavam para ele. E pecado é assim, viu, irmãos? Deixa de confessar pecado é como você andar no gelo, você vai patinando. Você vai patinando. E pior, você vai andando para trás. Você vai andando para trás. Pecado é como uma amarra. Parece que você não vai. E não vai mesmo, queridos. Não vai mesmo. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa. Por que Deus está falando isso para eles? Por que eles tinham que trazer o tesouro? Os dízimos à casa do tesouro. Hã? Exatamente. Eles iam trazer para que haja mandamento. Por quê? Isso era um cumprimento do quê? Do estatuto de Deus, não era? Só que a sequência do versículo. Qual que é a sequência? Alguém leia, por favor. Provai-me nisto. Nisto o quê? O que era? Deus está falando? Prove a mim. Deus está falando isso. Prove a mim. Não, no texto ali. Sobre os dízimos. Prove a mim sobre os dízimos. Tragam os tesouros. Provem a mim. Queridos, olha isso. Se eu não abrir as janelas do céu, eu derramar sobre vós bênçãos sem medida. Provem a mim. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão confiando no dízimo? No dinheiro que vocês estão retendo? Provem a mim. Eu abençoo vocês. Deus muda, queridos. Quem muda? Nós e nossa fidelidade. Eu quero fazer um parênteses aqui. Louvar a Deus pela nossa igreja. A fidelidade com que os irmãos têm ofertado. Nós vimos isso ontem. É de agradecer ao Senhor. É louvar ao Senhor mesmo. Os irmãos têm se mantido fiéis. Porque creem nisso. Creem que é do Senhor. Não é nem nosso. A gente só administra. Para a honra e glória dele. Mas o Senhor fala assim, ó. Provem a mim. Se eu não vou abençoar vocês. Vocês acham que vocês retendo, vocês me roubando, vocês vão ser abençoados? Eu aqui, ó, eu vou repreender o devorador. Eu vou tirar essa trava, essa amarra que está fazendo com que vocês não tenham, inclusive vocês estão retendo. Que animais eles estavam trazendo? Então tinha animal coxo lá, hein? Tinha animal cego também. Então o rebanho não estava essas coisas, hein? Ou pelo menos eles estavam guardando todos os outros bons e deixavam um só coxo? Não, queridos. Estava escasso. Por que estava escasso? Por que estava escasso, irmãos? Porque eles estavam retendo aquilo que é do Senhor. Por isso que os irmãos já perguntaram, pastor, é 10%? É 10% do bruto? É 10% do líquido? Irmãos, não queira reter diante de Deus. É um compromisso seu com o Senhor. É fidelidade sua com Deus. É um relacionamento seu com o Senhor. Cuidado. A área financeira, né, quando Deus fala não servir a Deus em mamon, ela é complicada, né? Alguns dizem que Deus nos converte. Eu uso essa brincadeira, eu não gosto, na verdade, essa brincadeira, mas eu já vi pessoas dizendo, converte as pessoas, mas o bolso demora para converter. Eu acho isso muito mundano. Mas, queridos, infelizmente, a área financeira mexe conosco, porque às vezes nós confiamos no dinheiro. É o dinheiro que vai nos sustentar, dia após dia. Dinheiro é mal, querido? Sim ou não? Não, não é. Né? A gente precisa comprar as coisas, os alimentos e desenvolver nossa vida. E é uma bênção a gente poder administrar. Rico vai para o céu? Vai? Certeza? Por quê? É Deus que salva, né, queridos? Né? O que é impossível para o homem, para Deus não é, né? Então Deus salva, tanto o rico quanto o pobre. Não é isso? Porque é mudança de coração. Então, irmãos, cuidado. Seu Marcos? Não. Exatamente. Sim.
Então, senhor Marcos, é interessante estar falando, verdade, mas nesse texto em específico, Deus fala, provem a mim. Se não como barganha, que eu vou dar para vocês se vocês derem, mas não, provem a mim, porque a infidelidade do povo de Malaquias, o povo que estava vivendo, a eles contribuírem, eles iam demonstrar fidelidade a Deus. Então, provem a mim, veja se eu não vou abençoar vocês. É isso aí. É isso aí. É Deus que sustenta. Exatamente. Isso é um pouco da barganha que eu estava dizendo. Exatamente. O Messias. Irmãos, olha a colocação que o Messias fez aqui, realmente muito prudente, assim como o seu Marcos também. Mas, lendo o livro de Malaquias, tem como colocar Deus na parede, queridos, com um versículo desse? Irmãos, é só você olhar para o livro de Malaquias e falar assim como o povo, eu também sou infiel. Eu não tenho nem como olhar para o Senhor. Essa é a verdade. Eu não tenho nem como olhar o Senhor. Que dirá colocar o Senhor na parede? Que dirá pressionar o Senhor? Olha, Senhor, estou fazendo, o Senhor tem que me dar. Que tem que me dar o quê, irmãos? Lembrando o contexto de Malaquias, né? Exatamente. Verdade. Irmão. Exatamente. Sim, exatamente. E é interessante que, lembra do começo da nossa meditação, que eu disse que a Bíblia interpreta a si mesmo? Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, né? Porque Deus ama quem dá. E aí? Como é que vai pressionar o Senhor agora? Sim. Exatamente. Eles já estavam vivendo assim longe do Senhor, é isso? Opa! É impossível o rico ir para o céu? Exato. Para Deus nada é impossível. Então não diz que é impossível o rico ir para o céu. Diz que é mais fácil. Por que esse texto diz que é mais fácil? Um camelo passar no buraco de agulha do que o rico ir para o reino dos céus. O que acontece muitas vezes no coração do rico? Onde ele confia? Exatamente. Lembra do jovem rico? Você cumpre os mandamentos? Ah, Senhor, eu cumpro os mandamentos. Eu estou fazendo os mandamentos todos aí. Então, Jó, então fazer o seguinte: qual que era o problema do seu coração? O Senhor Jesus dizendo, né? O Senhor Jesus não disse, estou parafraseando. O problema do seu coração é o dinheiro. Então faz o seguinte: pega tudo que você tem e dá aos pobres e vem me seguir. O que aconteceu com o jovem rico? Estou fora, Senhor. Aí não. Deixar minhas riquezas? Não. Aí não. É nesse sentido, entendeu? Mas não é impossível, né? Inclusive, irmãos, eu já vi muitos irmãos abençoados financeiramente, fiéis a Deus. E é interessante, queridos, é interessante. O dinheiro chega para essas pessoas. Porque Deus, em sua soberania, sabe que vai ser distribuído. E aí vai chegando mais para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão distribuindo mais. E vai chegando mais. E essas pessoas vão distribuindo mais. O contrário também é verdadeiro. Deus fala, não posso dar. Se eu der, não vai. Se eu der, vai se afastar de mim. Então não posso dar. Porque também não consegue dar. Não consegue repartir. Então, se não consegue repartir, deixa a porção para viver ali, que é o suficiente. Que se mantém fiel a mim. É o amor de Deus em dar e não dar. Amém.
Amém, queridos. Meus irmãos, último versículo aqui, já passei do horário. Hoje já não teve a luz ali de indicação, não teve campainha, e hoje eu me perdi mesmo, mas vamos continuar aqui, queridos. Provai, ministro, ao trazer os dízimos. Olha o outro momento que Deus diz para provar. Provar e ver o quê? Bem-aventurado que nele se refugia. É uma prova que nós fazemos do Senhor. Qual prova? Que o Senhor é bom. O Senhor é bom? Então o Senhor abençoa? Então, queridos, sirvamos ao Senhor. Não amemos as riquezas. Não amemos esse mundo. Amemos ao Senhor. Veja, queridos, que o princípio do Senhor é o seguinte. Nós temos uma vida com o Senhor. Pense nas suas decisões. A sua decisão, Deus estava em primeiro lugar? Seja sincero, precisa responder. Estava em primeiro lugar? Ou estava o seu sustento? Deus estava em primeiro lugar ou estava o seu conforto? Deus estava em primeiro lugar ou o seu eu estava na frente? Quanto a igreja é importante para você? Porque a igreja é o ajuntamento dos crentes. A sua decisão, a igreja ficou em primeiro lugar? Ou outras coisas ficaram em primeiro lugar? Quantas decisões você decidiu dar e conceder às pessoas? Ou você quis somente receber? Você vai fazer essa avaliação. Quanto desse compromisso realmente é verdadeiro com o Senhor? E quanto esse compromisso você tem com você mesmo? Cuidado, queridos. Não venha espiritualizar. Não venha espiritualizar. Não faça isso com Deus. Você está chamando Deus de bobo. Deus não é bobo. Eu fiz isso, pastor, porque na verdade eu estava pensando que eu tendo isso eu ia abençoar mais pessoas. Não pensou em abençoar pessoas, não. Pensou em ter mais. É isso que você pensou. Seja sincero. Não precisa mentir para Deus. Deus está falando, nossa, Deus fazendo as coisas e como Deus fala, nossa, que filho espiritual eu tenho. Você acha que Deus vai falar isso? Deus fala assim, para de mentir. Para de mentir. Fala a verdade. Você quis falar isso por causa do dinheiro, não é? Você está murmurando isso aqui porque você não confia em mim, não é? Você está isso aqui, você fala que ama, não ama nada. Não ama, não. Diz que eu estou em primeiro lugar, mas o seu eu está em primeiro lugar. Isso é confissão de pecados. Isso faz um crente ser fiel, irmãos. Não fica espiritualizando coisa que não é espiritual, não, irmão. Não fica. Senhor, ore ao Senhor assim. Quero ver se você ora dessa forma. Senhor, eu não fui por preguiça. Você ora assim? Eu não fui, Senhor, porque eu não me importo com os planos da sua igreja. Já orou dessa forma? Senhor, eu não fiz isso porque é o seguinte, se eu não trabalhar, eu não vou ter o sustento, Senhor. Então, ou seja, eu preciso trabalhar, que o Senhor fala para a gente trabalhar. Mas, na verdade, eu estou confiando no dinheiro. Já orou dessa forma? Não, pastor, eu tenho medo. Pois é, Deus sabe o seu coração. Deus sabe o seu coração. Então, seja fiel, queridos. O livro de Malaquias deixa o nosso coração assim, extremamente aberto. Nós entendemos quem nós somos. Olhar para o povo de Israel e apontar e falar, nossa, como eles são. Quem você é? Eu fico um pouco entristecido, queridos. E participando do Ministério de Música há alguns anos, né? A música, ela é uma bênção, ela faz com que a gente louve o Senhor. O livro dos Salmos são um livro de cânticos, né? De adoração ao Senhor. Mas as músicas, muitas vezes, fazem a gente falar coisas que a gente não crê. A gente vai cantando, Senhor, né? Tem um cântico. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Canta isso tranquilamente, irmãos? E por que não deixou o soninho da semana passada? Tudo deixaria? Por que não deixou amor às coisas? Tudo deixaria? Você não cantou isso? Está cantando isso? Tudo deixarei, mas o orgulho continua batendo lá em cima. Tudo deixarei. O egoísmo, evidente. Eu sou o centro. Não deixou? Não está cantando o que está deixando? Não estou dizendo que você não tem que cantar, meu irmão. Mas quando você cantar, você pensa. Por isso que a gente quer cantar música bíblica. Para você pensar. Para você refletir. E isso é ser adorador. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de
aprendemos o Senhor, abençoe-nos, Senhor Deus, a cada dia vivemos de acordo com a tua vontade. Queremos ser fiéis, sabendo que o Senhor é fiel em todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados da infidelidade, quando muitas vezes agimos assim, Senhor. Mas queremos ser aqueles crentes que vivem piedosamente, dependendo do Senhor, confiando que é o Senhor que sustenta. Nós vamos trabalhar, Senhor. Nós vamos fazer o melhor que as nossas mãos puderem fazer. Nós vamos servir ao Senhor, trabalhando, Senhor Deus, para a empresa onde nós estamos, Senhor. Mas nós sabemos que o sustento vem do Senhor. A palavra do Senhor diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Então, Senhor, nós sabemos que o sustento não vem do fruto do nosso trabalho, vem do Senhor. Nós só trabalhamos para honrar ao Senhor. Nós só trabalhamos porque é mandamento do Senhor. Senhor, nos sustente, a ponto de nós continuarmos, Senhor Deus, sendo ofertantes que glorificam ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.